Olá, boa noite, irmãos, irmãs, meu agô, meu axé. Sejam muito bem-vindos à nossa live de toda quinta-feira, aqui no Axé da 15. Essa noite, então, com a doutora Margarete, a doutora Rachel, a Juliana, né, nossas mulheres aí do jurídico, abordando aí mais um tema interessante da nossa religião afro, o direito e religião. Vou pedir para o pessoal que está entrando aí compartilhar a nossa live. Nós alcançarmos aí um bom número de participantes nessa noite. Quero agradecer, então, a mãe Meg, a doutora Margarete, a mãe Rachel, né, a doutora Rachel, a mãe Ju, né, a Juliana, por estarem aqui essa noite, mais uma noite com a gente, abordando temas importantíssimos aí do direito na religião. Acho que nós podemos começar, a Ju quer compartilhar conosco, né, alguns entendimentos. Pode ser, Ju? Teu microfone está desligado, Ju. Pode sim. Boa noite a todos, bênção de todos. O meu assunto hoje é uma pincelada sobre as religiões de matriz africana na sociedade brasileira. Embora religiões diferentes possam coexistir sem grandes conflitos, quando as desigualdades sociais são expressivas e as relações entre as populações envolvidas são marcadas pela denominação, costuma haver discriminações e não raramente perseguições religiosas. No caso brasileiro, como é bastante conhecido, as religiões de matriz africana não foram encaradas pelas camadas dominantes, apenas como diferentes do catolicismo, professado pelo colonizador português. Foram consideradas primitivas, inferiores, falsas e ameaçadoras. Daí porque já foram tão reprimidas e perseguidas. Atualmente, no Brasil, embora as relações entre as religiões afro-brasileiras e o Estado sejam consideradas boas, as religiões de matriz africana continuam a serem vistas com desconfiança por grande parte da população e consideradas inferiores ao catolicismo e outras religiões, como os evangélicos, como budistas, judaicas também. Apesar da apregoada liberdade de expressão religiosa, no Brasil, as religiões de matriz africana estão longe de serem valorizadas e respeitadas como o catolicismo, que já foi a religião oficial, e o protestantismo, que foi implantado aqui há muito tempo. Um atestado dessa nossa realidade é a ausência de pais e mães de santos como sacerdotes em eventos e cultos ecumênicos promovidos pela Igreja Católica ou por ela orientados. Em alguns programas veiculados por emissoras evangélicas de TV, são exemplos de preconceito e de agressão às religiões afro-brasileiras. Daí os frequentes processos movidos na justiça contra eles, em vários estados, principalmente tem muito no estado de São Paulo, que é o candomblé, então tem muito disso. Eles têm as TVs, emissoras, que é mais de outras religiões, e se for ver, não tem quase nada na parte da nossa religião. Entre outros fatores apontados para esse problema enfrentado pelas religiões de matriz africana, estão a sua introdução à organização por ex-escravos e o preconceito em relação ao negro e à cultura africana. Além delas serem classificadas em alguns como bárbaras, primitivas, atrasadas, seus sacerdotes têm sido frequentemente apontados como autores ou insufladores de práticas criminosas, ilegais e repudiados socialmente, como assassinatos. A gente vê muito isso no caso dos cultos, que qualquer coisa que diz é magia negra, então tudo envolve a religião. Hoje até eu vi um assunto que esse rapaz que está matando gente lá em Brasília, diz que ele tem também um quarto ali, já estão pregando ele que ele é de um ritual também, envolvendo a religião de matriz africana também.
Então, tudo que aí, eles acham aí que é generaliza, né? Generaliza isso, e tudo... tudo eles acham que é Tudo leva a cara do religião de matriz afro-religião. Isso aí. Diante dessas agressões, algumas comunidades religiosas afro-brasileiras têm assumido um comportamento resignado, enquanto outras têm reivindicado o respeito delas, né, diferenças e tratamentos iguais ao recebido em outras religiões. E têm procurado segurar na justiça seus direitos constitucionais. O preconceito e a discriminação contra a religião de matriz africana encontrados ainda hoje no Brasil, embora possam ter uma explicação histórica e social, revelada à época dos escravos ainda, isso não pode ser mais aceito. O problema não está só na nossa legislação. Quando se compara os códigos de posturas municipais do século XIX com as constituições de hoje, com os códigos penais e portarias de polícia, é difícil não perceber que muita coisa mudou. Que os terreiros hoje não precisam mais ficar com medo de irem em busca dos seus direitos, das suas lutas, de ficarem escondidos e nem obter licença de polícia. Que antes tinham medo, daí tinha que ir na polícia, pedir uma licença para fazer seus trabalhos, ter seus cultos, e hoje não precisa mais ter medo disso, pois várias vezes por ano, antes da realização de cada festa de santo que se tinha, e que hoje são muito mais respeitados pelos adeptos de outras religiões, mas agressões às religiões afro-brasileiras sofridas diariamente mostram também que a luta dos terreiros está longe de chegar ao fim, e que aquele preconceito ou discriminação religiosa estão atrelados ao preconceito contra o negro e a cultura africana. Então, isso já vem lá da África, ainda dos tempos dos africanos. Entre outras estratégias adotadas, as casas de culto, para eliminar o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, pode ser citada a filiação a federações legalmente constituídas, com assessores jurídicos, a vinculação a entidades de um movimento negro, a organização de seminários e congressos, com a participação de pesquisadores, artistas e sacerdotes de outras religiões, e também ajuda bastante a nossa luta contra a discriminação com muitas coisas. A realização de programas de rádio, de TV, que nem nós estamos fazendo as lives do direito e religião, né, é uma coisa também diferente, que bastante gente vai começar a fazer também, que muitos se escondem, muitos têm medo da religião. Tem os, que religião tu é? Eu sou evangélico. Que religião tu é? Eu sou afro-bandista. Então, já se escondem um pouco, né, pelo preconceito que existe. Então, o que tem que fazer? Através das publicações de livros e artigos informando sobre as religiões afro-brasileiras e denunciando o preconceito e a discriminação contra elas. Com essas medidas e a denúncia de atitudes e ações preconceituosas, espera que se conseguir uma redução significativa do problema nos próximos anos. Então, a gente tem que ir em luta do que a gente quer e buscar os nossos direitos, sim, para termos, e não ter medo da religião, dizer, eu sou afro-bandista, sim. Preconceito vai ter, mas nós temos que lutar contra eles, sim. Porque isso já vem de antigamente ainda, né? E hoje já estamos mais evoluídos, mas a gente consegue chegar lá se a gente se unir mais na religião. Essa era a minha pauta. Certo, Ju. De hoje, assim. Gratidão, Ju, muito obrigada. Realmente, ainda, embora nós tenhamos evoluído muito nessa luta, né, contra o preconceito, ele ainda existe, né, ele é histórico e não sei se tão cedo a gente consegue excluir 100% esse preconceito, mas a gente não 100%. Pode deixar de lutar, né? Obrigada, Ju. Temos que lutar, sim. Eu que agradeço. Tá certo, então. Vamos, então, Rachel vai fazer uma explanação para nós também. Doutora Rachel. Boa noite, bênçãos de todos. Eu acho que era a mãe Meg, né, mãe? Acho que a senhora ia pautar primeiro. É? Mas, enfim, vamos lá. Não tem problema, pode falar, nós
Os assuntos são subsequentes, sempre. Pode? Então, tá certo, vamos lá. Até vou aproveitar o gancho da Mana Ju, né? Peço aí também bênção das mães. Fico mais uma vez muito lisonjeada de estar aqui, né? E eu aproveitei um gancho de um irmão, em outra live, que nos perguntou acerca de vestimenta, de religião e uso de uniforme, né? No ambiente de trabalho. Então, eu dei uma pincelada em relação à Constituição Federal, o que é que ela vem trazendo, o que é que a CLT nos traz, como é que pode ser feito em relação à obrigação, eu preciso me ausentar por alguma obrigação religiosa, independente da religião, pode ser de matriz africana ou de qualquer outra religião, para fins de esclarecer um pouco, tá? Primeiramente, a Constituição Federal ela é muito clara em relação à inviolabilidade da liberdade de crença, né, religiosa e consciência, e assegurado o livre exercício dela, né, de cultos religiosos, como a gente já falou aqui, proteção a locais de culto, suas liturgias. No artigo 5º, inciso 8º, já se fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se for para invocar ou eximir de obrigação legal a todos, imposta se recusar a cumprir outra pena alternativa, né? O artigo 215, o Estado já protege também a manifestação de culturas populares, e dentre elas a afro-brasileiras, tá? Como é que isso é visto na legislação, tá? O direito de liberdade, ele é um direito fundamental, porque ele adentra na personalidade do ser humano. E isso não pode ser esquecido e não é esquecido pelos tribunais. Inclusive, já há jurisprudências no sentido de que, nos TRTs, enfim, que aí já trata de legislação trabalhista, onde uma falta justificada por motivo religioso já foi caso de reverter uma dispensa por justa causa, né? O empregador, ele tem o poder diretivo, mas ele não pode ferir a liberdade de crença, né, da personalidade do trabalhador. Então, o que acontece? A legislação, em relação a esse tipo de ausência, ela não é específica para justificar, mas há inúmeros casos que dá para haver uma compensação. A primeira forma é no ato da contratação, o empregado já falar, olha, eu sou de religião, vai haver momentos que eu vou precisar me ausentar, será que tem como eu fazer um banco de horas? Ou eu trocar uns dias de férias? Ou em outras situações eu precisar usar uma vestimenta diferente em tais dias, desde que não haja incompatibilidade, porque hoje a legislação trabalhista também prevê que o empregador ele tem o poder de utilização de uniformes, de logomarcas. Mas ainda há uma discussão até onde isso vai ferir o motivo de crença religiosa ou do próprio patrimônio do ser humano, né? Estava olhando uma jurisprudência bem assim recente aqui do tribunal, do TRT4, que é aqui que prevê do Rio Grande do Sul, onde várias empregadas foram obrigadas a retirar tranças em decorrência, né? Eram negras, utilizavam-se tranças, né? E isso foi comprovado que era por motivo de crença religiosa, e essa empresa foi punida com danos morais por indenização. Né? Ou seja, a CLT não prevê essas questões, mas a jurisprudência já acerca destes fatos. Sim, o Ministério Público assim, foi muito efetivo, as palavras na parte mesmo que hoje a legislação ela prevê essa liberdade de crença, de pessoas, principalmente nós de matriz africana, que nós temos, o Brasil ele tem uma descendência indígena, ele tem uma descendência
afro, né, escrava, e eles têm vamos assim, a intenção de intensificar essa cultura. E as vestimentas, seja cabelos, eles trazem isso, essa manifestação. E a Constituição Federal assegura, desde que não limite e não viole direitos de outras pessoas. Então, vai ter que se ter uma balança, um equilíbrio entre empregado e empregador nesse sentido. E, principalmente, onde a crença religiosa não seja motivo de discriminação. O que é isso? A discriminação são aquelas piadas, aquelas ofensas, pode ser por superior, pode ser pelo colega de trabalho, e o empregador, ele é responsável pela harmonia no ambiente de trabalho, inclusive, o trabalhador, eu estou me tremendo aqui, mas é de frio, tá? O trabalhador, se ele for dispensado e for comprovado que é por motivo de crença religiosa, entra a parte de dispensa discriminatória, podendo ser reintegrado ao trabalho e com o pagamento dos salários do período em que ficou afastado. Fora a indenização. Isso aí entra danos morais, materiais, né? Então, tem essa parte do assédio moral, que eu já reiterei bastante, né? E é isso, eu acredito que a legislação está bem ampla nesse sentido, assim, ela está cada vez se expandindo. Eu sei coisas... que Desculpa, pode falar. Não, pode dizer, mãe Pati, de repente o que eu ia falar vai lhe complementar. Um pensamento meu, né? Claro que a gente vê ainda, muitas vezes as pessoas com medo da retaliação, com medo de sofrerem algumas punições dentro da empresa, ou deixam, né, muitas vezes de seguirem, né, alguns preceitos, enfim, ou não conseguem fazê-lo por medo, né, de algumas retaliações, enfim. Mas aí eu vejo também, nós temos tantas instituições, né, tantas federações e associações, acho que é um trabalho também que podia ser feito junto ao meio empresarial, campanhas de divulgação, enfim, né, existem tantas campanhas aí, né, LGBT+, enfim, né, e tantas outras, por que não, né, respeite a crença, seja ela afro, seja ela evangélica, porque né, também tem uma igreja específica em que o culto deles determina que a partir das 17 horas ou 18 horas, né, eles devem jejuar, enfim, tanto que são dispensados de trabalho, né. Da sexta-feira, né, os adventistas. Isso acontece mais, eu vejo acontecer mais no meio público, no serviço público, é mais fácil essa dispensa, enfim, aceitação, né, mas as empresas, né, privadas, enfim, já tem uma certa, já são mais irredutíveis, né, com relação, então acho que assim, uma campanha também com relação às crenças, de um modo geral, acho que seria bem-vindo. Desculpa, na verdade, o que eu vejo, acho que teria que haver um esclarecimento, né, porque como nós temos a cultura brasileira, o Poder Judiciário, daí vem, em decorrência, deveria haver uma representatividade junto aos órgãos, apesar que o Ministério Público está como fiscal, né, nesse tipo. Inclusive, existem casos de ações coletivas, né, aonde o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, ele vem exatamente como fiscal. E um desses que eu estava colocando, a jurisprudência, eu achei fantástica, eu vou até citar aqui o que o Ministério Público do Trabalho colocou nessa jurisprudência. Vamos lá. A afirmação de identidade racial abrange, entre suas várias modalidades de manifestação exterior,
o uso de vestimentas e penteados que evocam as crenças e tradições da ancestralidade africana. O uso de tranças, em tal contexto, mais que mera opção estética, possui um simbolismo de pertencimento que deve ser respeitado, e sua proibição pura e simples, sem que haja alguma razão objetiva para a vedação, constitui-se em prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico. Ou seja, os tribunais, eles nos amparam. Agora, tem que haver representantes, seja no sindicato, seja junto a empresas, para fins de verificar ou um acordo coletivo, ou na própria convenção coletiva, alguma norma nesse sentido, né? De possibilitar essa, vamos assim dizer, essa exposição do trabalhador, de colocar a sua crença, ou colocar como que a religião, ela reflete na sua intimidade e na sua forma de pensar e agir. E a legislação trabalhista, ela é inferior à Constituição Federal. Por mais que haja, como eu falei, o artigo 456 da CLT, o poder diretivo do empregador, ele não pode ultrapassar a seara do ser humano. E daí isso deve ser muito observado, né? Então, nós temos amparo legal, nós temos, né, onde buscar o nosso direito como um afro-religioso, né? As pessoas têm que estar informadas disso, cientes disso, de que sim, nós temos direitos, temos deveres também, não é? A minha liberdade vai até onde eu estou ferindo a liberdade do outro, mas nós temos sim nossos direitos e a gente deve fazer valer, né? O pessoal que está entrando aqui, vou chamar. Sim, inclusive, só mais uma pincelada, a indenização, onde a gente pega o assédio moral, os danos morais, eles englobam tanto os danos materiais, ou seja, algum gasto que eu tive em relação a isso, como o próprio dano moral, porque atinge a minha esfera, e não precisa ser como eu já vou reforçar, que muita gente pensa, eu tenho um assédio moral, mas é só do meu chefe, não é? É uma piada, é uma ofensa, é uma panelinha feita pelos colegas mesmo de trabalho, e o empregador, ele é responsabilizado, e isso tem no Código Civil, isso está previsto na Constituição, dessa garantia da própria empresa garantir isso. Então, isso é muito pacífico. Certo, muito bem. O pessoal que está entrando aí, a Branca de Iemanjá, o Paulo Guesla, Viviane Lopes, Zenaide Gregorek, a mãe Zê, Lu Peroto, a mãe Lu, a mãe Tere de Iemanjá, Isabel Leite, Sila Martinez, todos dando boa noite, pedindo a bênção, Andréa Zanotti, a Joyce das Neves, o Rogério Castro, o pai Rogério, lá de Tramandaí, a Tatiane Maciel, a Verônica Dalsólio, Wilson Freitas dos Reis, boa noite, Wilson, Kellen Soares, o Paulo Guesla, o pai Paulo, ele tem um questionamento assim, tenho minha casa religiosa localizada em uma comunidade do interior, onde a comunidade é intrinsecamente católica, sofremos com preconceito e com tratamento de os macumbeiros. Existe algo que pode ser buscado legalmente para dirimir esse incômodo? Eu acho que a mãe Meg já comentou isso em outra live, mas Exato. Vamos pincelar de novo. Tanto pode ser ingressado com um boletim de ocorrência, né, porque isso é discriminação, é preconceito, fora a ação de indenização por danos morais. Exato. Né? Pelo Código Civil. Como ele fala em uma comunidade, ou seja, várias pessoas, eu já vi um caso onde um condomínio foi acionado porque uma moradora também estava sendo atacada por ser
macumbeira, vamos assim dizer. E houve condenação. Então, tanto tem a parte penal criminal desse preconceito, e eu acredito que isso acontece muito porque as pessoas deixam, eu vou deixar, não vai interferir na minha vida, mas... E acabam deixando, e as pessoas acham que podem ferir os outros, não é porque eu tenho uma crença que eu possa atacar outro que tem outra crença. A Constituição, ela coloca o Estado democrático de direito, ou seja, deverá haver respeito entre as pessoas. No caso, Rachel, criminalmente. Exato. Deixa eu citar assim, um exemplo. Acontece muito no interior, né? Os despachos, enfim, serem feitos em via pública, em praças, em locais assim. Embora exista muita campanha assim por parte dos órgãos, né, e entidades religiosas para que não se polua, para que não se use material poluente, não é? Para que se use uma folha de mamona, em vez da tal da folha de seda, né? Não se usa plástico, enfim, não se deixar sujo o local, somente aquilo que vai ser degradar, né? Vai se biodegradar depois. Enfim, mas já aconteceram casos, a gente tem conhecimento, né, de que alguém não ligado à religião vai lá, fotografa, publica esses macumbeiros, né, e aí vem um monte de palavrão, enfim. Posso eu me sentir ofendida por isso mesmo, não ter sido eu, né, a autora daquele trabalho, daquele despacho, mas eu posso me sentir ofendida pelas palavras utilizadas e interpor uma ação. Olha, assim, é uma coisa muito ampla, vai depender do convencimento do julgador, tá? Porque, na verdade, numa responsabilização civil, aí eu vou explicar um pouquinho o termo técnico, você deverá comprovar um nexo de causalidade, ou seja, o que aquele ato está relacionado ao dano feito a você. Então, por exemplo, se eu, mãe Raquel, fui lá, fui filmada, e aí ele fez isso, eu consigo comprovar. Por quê? Porque o dano foi feito à minha pessoa com relação à minha crença religiosa, eu estou amparada e eu consigo comprovar o nexo de causalidade entre o dano a mim. Agora, num caso amplo, eu vejo mais como uma associação, como uma entidade da comunidade, né? Em relação ao Ministério Público, uma denúncia ao Ministério Público para que haja alguma posição a respeito, mas vai depender do juiz, Paty. Eu não tenho como vamos assim dizer, eu posso, o certo, o que eu tenho plena convicção de que você vai ter, vamos assim, êxito em numa causa, é quando realmente está ligada à tua imagem. E aí sim, aí fere o teu direito. Ok. Muito obrigada, doutora Rachel. De nada. O pessoal continua entrando. A Fábio Gomes, boa noite. Gilberto Guarnieri, boa noite. Bom, espero que a gente tenha respondido aí ao pai Paulo, né, Paulo Gessler. Nós já abordamos esse tema aí em outra live. O senhor procura a live, pai. O senhor vai encontrar ali um material bem abrangente com relação à sua dúvida aí, sua pergunta. Mas a gente ainda pode levar, porque na semana que vem, né, entre uma live e outra, né, a gente tem o pergunta e responde. Então, a gente ainda pode utilizar aí o seu questionamento para entrar no assunto novamente. Muito obrigada por estar com a gente aí essa noite. Doutora Margarete, a mãe Meg. Mãe Meg está lá em Bagé, né? A doutora Rachel estava dizendo ali que estava com frio, né? Ela mora bem no pé da serra, bem ali no Vale Real. Deve estar friozinho mesmo. Aqui está frio. Aqui em São Leopoldo está frio, né? Então, vamos lá, mãe Meg. Boa noite. Boa noite, gelada aqui na fronteira. Muito frio aqui também. Mas isso é comum para todos os gaúchos no momento, né? E a gente não pode se amedrontar. Somos fortes. Pro frio também. E
hoje a nossa live está diferente, né? Assuntos variados e assuntos que interessam a pessoas, não só aos religiosos. Bem interessante todos os esclarecimentos da Rachel, muito interessante mesmo, bem, porque tem muita gente que não sabe, né, dos seus direitos, principalmente esse. Se eu tenho que cumprir alguma coisa dentro do meu trabalho, não posso, porque meu chefe vai me despedir. Não, não vai, não pode, né? Se despedir, tem como retornar e ainda ganhar um belo dinheiro em cima disso. Achei muito interessante e que as pessoas usem a lei que elas têm a seu favor. Porque a gente vai deixando de lado por se acomodar, por não sair da zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto é negativa para nós, né? Então acho que a gente tem que meter a cara sim, buscar o que é nosso, nada além disso. Hoje eu vou falar de uma coisa meio abstrata, mas eu acho meio interessante, que é a influência da religião na vida do ser humano. Porque a religião tem, sim, bastante influência. Infelizmente também negativa, né? Porque não a religião em si, mas sim muitos religiosos. Uma pena, mas a vida é assim. Mas começando a dizer que as pessoas geralmente entram na religião, em qualquer que seja, por dois caminhos, por duas estradas, né? Ou pela positiva ou pela impositiva. Ou eu entro na religião porque a minha família vem naquela fé, né? Professando aquela fé há várias gerações, e para mim é uma coisa natural, normal. Eu sou católica porque desde o meu bisavô já era, e vem vindo assim, ou eu sou afro-umbandista porque toda a minha família sempre foi, e aquilo faz parte do meu mundo, e é assim que eu vou. Mas tem aquela forma impositiva, né, manas, que todas nós sabemos. Ou eu tenho um problema de saúde que nada resolve, ou eu tenho uma mediunidade que às vezes as pessoas pensam que a gente é maluco, tem que levar para o médico e o médico não resolve também. Ou eu tenho alguma necessidade, ou um vício, ou uma dificuldade de vida, de relacionamento, que eu não sei como lidar, e a religião ajuda muito, muito mesmo. Se eu tiver a sorte de encontrar uma casa séria, de encontrar um sacerdote sério, que leva a religião a finco, muito a sério, vamos dizer assim, eu estou feita, eu estou do outro lado. Então a gente tem que cuidar nesse sentido, porque onde eu for professar minha fé, eu vou ter a influência para o resto da minha vida ali, naquele lugar. Ainda mais se eu for uma pessoa sensata e não estiver trocando de lugar a cada mês, porque isso não ajuda em nada. Essa igreja não gostei, o pastor gritou forte demais, vou para outra. Nessa igreja o padre não é simpático, vou para outra. Nessa casa de religião o pai não me dá toda a atenção que eu mereço, vou para outra. Isso aí não nos ajuda, já vai dificultando de início a nossa caminhada. Eu não crio raiz, eu fico que nem uma pedra rolando para um lado para outro. E se eu entrei na religião por imposição, ou pela dor, como a gente diz, né? Ou pelo amor ou pela dor, isso vai ser muito ruim mesmo. Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, a gente não é o centro do universo, pessoal. O nosso umbigo não é o ponto de força de cada dia. Não, a gente é só mais um dentro de um exército. Mas que sejamos soldados, pelo menos, equilibrados e resistentes, né? Resistindo a uma dificuldade diária, ou a uma negação, ou a uma crítica. Nós temos que aprender a receber críticas construtivas e não nos incomodarmos com isso. O nosso ego não pode ser maior que o nosso ori, nunca.
Porque o nosso ego nos leva a achar que o holofote tem que estar na nossa cabeça, e não tem, né? Não tem mesmo. Então, a gente tem que contemporizar as coisas e fazer o melhor para nós. E o melhor para nós é sermos de fé, não interessa qual seja. Sermos responsáveis, sermos comprometidos com a nossa religião. Aquela que tu escolheu para ti, que bom, que ela seja o melhor para ti. Mas tu tem que ser o melhor para ela também. Se eu quiser me orgulhar da minha religião, eu tenho que dar orgulho para ela. Não adianta eu ir lá no culto gritar mais do que o meu irmão que está do lado, ou cantar mais bonito na corrente num dia de sessão e sair ali e negar um pão para uma pessoa que está me pedindo porque está com fome. Botei tudo fora. Tudo. Isso é uma coisa bem séria. Pode ser chato de ouvir, mas que é sério é, né? Então, vamos lá. Como a religião é isso aí que nos traz para a realidade, ela é socioeducativa, não tem como não ser, porque a gente está num grupo, em primeiro lugar, sociedade, eu tenho que saber me portar nela, né? E ela me educa, seja da maneira que for. Ela me educa para o bem ou para o mal, dependendo do lugar que eu estiver. Então eu peço, gente, pelo amor de Deus, não tapem sol com peneira. Se eu estou numa casa, se eu estou num... Vou falar da nossa, né? Se eu estou numa casa que eu estou vendo que aquele sacerdote, que aquele líder religioso faz algumas coisas que vão contra os meus princípios básicos, repense antes de firmarem compromisso com aquela casa. Tem muitos pais ou mães de santo que dão mais valor para o dinheiro do que para a fé, começando por isso. E isso é muito perigoso. Isso é por demais perigoso, porque eles podem levar a vários crimes previstos no código. Crimes que parece que às vezes não são tão importantes assim, eles vão com aquela frequência feita, vai virando alguma coisa normal. E não é. Vou exemplificar para tornar mais claro. A pirataria, que está tão em moda, né? Está tão em voga hoje em dia. A pirataria é crime, gente. E é crime passível de prisão e multa. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora. Vocês podem ir presos por piratear o que quer que seja. Ou um vídeo, ou um livro, ou uma ideia, qualquer coisa. Hoje em dia está muito... Inclusive quem compra, não é? Quem compra. Depende. Aí vai depender da boa-fé de quem compra, né? Eu não sou responsável pelo teu erro. Então, eu não posso pagar pelo erro do outro. Se ele vem uma pirataria digital, né? Por exemplo, está muito comum também. Hoje em dia é mais comum do que a pirataria normal. Hoje em dia tu não vê mais um CD pirata, né? Mas tu vê uma apostila pirata toda hora. Um livro pirata, um vídeo pirata toda hora. Isso aí é a velha... Não, essa é a nova pirataria digital, né? Inclusive, nós temos uma lei bem moderna. Saiu esse ano. Exatamente prevendo esse crime da pirataria digital. E ela assevera. Ela asseverou mais. Ela tornou mais rígido. Isso aí, a nossa lei 14.155. Se alguém quiser ver se eu estou ferindo a lei, eu vou lá e posso ler. 14.155/21. E vai ver que você pode sim estar sendo um pirata digital e pode estar sim na valha da lei, que se alguém fizer uma denúncia e se o juiz achar por bem que você foi um feridor da lei, pode ser impor sem penas. E vou te dizer, às vezes, porque é de 1 ano a 4 anos de detenção. Gente,
2 dias na prisão é o que basta para uma pessoa se modificar o resto da vida. Pense nisso. Será que vale tanto a pena o dinheiro fácil? Se eu não tenho condições de fazer alguma coisa, eu vou conversar com quem tem. De repente, ele até me fornece a possibilidade da venda, ou ele vai trabalhar comigo, ou ele pode me ensinar alguma coisa, eu não sei. A gente não nasce sabendo, a gente aprende tudo. E estamos sempre aprendendo. Qualquer que seja a nossa profissão, qualquer que seja a nossa fé, qualquer que seja o nosso hobby, até num hobby, tu aprende toda hora. Por que não isso, né? Então, pensem bem antes de fazer qualquer tipo de coisa desses aí. Porque se houver prejuízo e a pessoa confirmar esse prejuízo financeiro e moral, tu vai ser responsabilizado, sim, e vai pagar por isso. Tanto com uma privação de liberdade, o que é o mais sério, o mais grave e o mais triste de tudo para mim, quanto com o teu patrimônio. Aí tem outros pais de santo, ou mães de santo, que acham que porque são líderes, porque tem as pessoas um respeito ou até um medo, né? Porque dependendo da personalidade, às vezes o filho tem medo, não é respeito. Acha que pode agredir um filho, agredir as pessoas que estão com ele naquele momento. Essas agressões podem ser verbais, podem ser psicológicas e aquela velha agressão física. Porque é meu filho de religião, eu posso dar um tapa no rosto, por exemplo, e achar que está tudo bem, que não tem problema nenhum. É meu filho. É óbvio que não. Achar que porque é meu filho há 10, 15 anos, eu posso chamar de burro, de incompetente, tu não sabe nada, quanto tempo que tu está na religião, tu não sabe fazer uma frente, tu é um burro mesmo, tu não presta para nada. Isso é crime. Isso é crime. Que eu posso... Isso é assédio, mãe Meg? E não, ainda não. Além do assédio, esse exemplo que eu dei é crime psicológico, é agressão psicológica. Né? O assédio é diferente, é um pouco diferente. O assédio moral é aquele que tu faz com que a pessoa, tu não agride assim desta forma, mas tu vai minando a autoestima da pessoa, por exemplo, né? Posso fazer a colocação? O assédio moral, ele é quando é um dano moral persistente, ele se repercute, vamos assim, quase que diariamente na vida da pessoa. Tanto é que quando nós entramos com uma ação, nós temos bem que especificar o que é um dano moral, que é aquele ato praticado de forma isolada, e o que é o assédio moral, ou seja, aquela conduta repetida de discriminação, de perseguição, que afeta a minha honra, a minha moral. E aí, sim, se configura o assédio moral. Eu acredito também o que a mãe Meg quis botar, agora já vou pular para a parte ali de quem compartilha, é a mesma coisa eu vou ali na banquinha do camelô, que tem uma marca tal, mas eu sei que é de contrabando, vamos assim dizer. Isso é crime. Eu estou burlando a lei para me beneficiar. Então, se eu sei que tem o pai tal, que publicou uma obra, e daí eu pego, simplesmente, ou eu copio, ou eu consegui aquela obra, tem um rapaz que está colocando mais barato, eu vou compartilhar isso com outros, aí entra na responsabilidade. Porque daí vem como a mãe Meg falou, a boa fé, ou a má fé na conduta. E daí responde sim. Daquela outra parte que a mãe Meg também falou, que eu achei fantástica as suas palavras, no sentido, uma coisa é ser sacerdote, outra coisa é ser um ser humano, e o Código Civil é bem claro, ninguém pode ser
alegando que desconhece a lei. Então, não adianta a pessoa pegar e ser um sacerdote, mas com seus filhos, seja com seus agregados, não dar um exemplo onde a nossa religião seja edificante. Ou ameaçar, se sair da minha casa, vai acontecer isso, vai virar o carro, vai fazer isso. Se ameaça, gente, isso é crime. E tem que haver denúncia, né, mãe Mac? Sim, exatamente. Isso aí está na minha planilha aqui, a ameaça também. Né? Porque às vezes as pessoas têm aquele dia a dia e não sabem do direito que está sendo ferido por aquele pai de santo ameaçador ou não tão honesto quanto eu gostaria que fosse. Hoje vem um cliente aqui, aí está um filho iniciante ali ajudando o pai de santo a preparar uma frente, um pacote, uma limpeza, seja o que for. E o pai de santo diz, hoje vem aquele cliente rico aqui. Vou jogar para ele, vou dizer que está cheio de problema, e cheio de doença em casa, e cheio de macumba, como gosto muito de dizer. Então, nós vamos fazer bastante serviço para ele, tu vai me ajudar. Gente, isso é enriquecimento ilícito. Se esta pessoa denunciar o pai de santo, o ajudante pode ir junto, se ele colocar o nome do filho que está colaborando com isso. Enriquecimento ilícito é tudo aquilo que eu engano, né? Ou que eu pego para mim de forma ilegal, de forma que não é verdadeira. Né? E isso aí também é passível de perda de bens para pagar aquilo que eu peguei que não era meu. Primeiro eu pago em dobro, depois eu pago a indenização e posso ser preso também. Então, a gente tem que olhar bastante. Pai de santo que tem mania de invadir a casa do filho lá, porque o filho saiu da casa dele, levou as suas obrigações, e ele achou por bem que não deveria levar ou ter em casa, se já tinha sido entregue, mete o pé na porta, entra quebrando tudo, porque fui eu que dei, eu tiro. Isso é crime. Isso não pode. E ele vai estar incluso em mais de um artigo do Código Penal. Se você entrou na casa há pouco e está vendo esse tipo de atitude ou alguma coisa parecida, pense bem antes de firmar raiz nessa casa, nessa família. Isso pode vir a te prejudicar. E religião, a princípio, não é para isso. É para o crescimento, é para uma ajuda de evolução. Por isso a gente tem que pensar bem onde é que vai firmar o pezinho, né? Além do que aquele velho e bom 171, chamado, esse todo mundo conhece, né? O estelionato. O estelionato. Sempre a gente já ouviu falar, né? Aquele é um tremendo 171. E hoje em dia, infelizmente, a gente está com muitos 171 dentro da nossa religião. O estelionato nada mais diga. Realmente, cada vez mais, inclusive no meio religioso, e infelizmente isso denigre, né, a imagem do nosso culto, porque vê quem é Ialorixá, Babalorixá, certamente já passou pela situação de um consulente que passou por outra casa ou por outras casas e foi praticamente extorquido, né? Sim. E não obteve nenhuma ajuda, enfim, e aí ele já vem quase que sem fé, né? Vem mais no desespero. Sim, arrasado, né? E já desconfiado de tudo. Exato. Porque já veio machucado, ferido, e isso demora para curar. Como qualquer coisa, né? Num relacionamento, numa relação, no trabalho, né? Que tenha sido, tenha acontecido um contratempo qualquer com um colega ou com um chefe, aquilo demora, uma ferida que demora para curar, e tu vai ficando desconfiado. E na religião não é diferente. Até porque um pai de santo ou uma mãe de santo que gosta de manter os filhos sob vara curta na base do medo e não do respeito, a ameaça é uma arma maravilhosa, né? Muito boa. Se tu não fizer tal coisa,
Se tu não fizer a obrigação todos os anos, a tua família pode ficar doente, teu filho pode morrer, tu pode perder teu emprego. Se tu não fizer esse serviço, tal coisa, tal, não sei o quê, tu pode perder o teu carro. Eu tô vendo aqui que vai bater o teu carro, tu vai sofrer um acidente só, às vezes, muitas vezes, para tirar dinheiro, e a gente sabe disso. Até porque o orixá, não, a gente sabe que ele não pune, que ele não cobra desta forma, que não é assim que funciona a espiritualidade, né? Cada um tem o seu caminho, as coisas acontecem quando tem que acontecer, mas não por força de orixá querer obrigação, ou de tu que tem que fazer isso ou aquilo. Isso nada mais é do que, muitas vezes, um estelionato, né? Porque eu vou obter uma vantagem, e essa vantagem vai ser ilícita. Se eu obrigar os meus filhos a cada ano fazer uma obrigação e cobrar por aquela obrigação, mesmo que não seja necessária, isso é um estelionato. Então, a gente tem que perceber essas pequenas coisas. Não digo que toda hora vai estar numa delegacia fazendo BO, não é isso. Mas se a coisa foi tão grave a ponto de me ferir, de me machucar, ou de me trazer um grande prejuízo, seja ele financeiro ou moral, eu posso sim recorrer à lei, e a lei vai estar do meu lado, como já está em primeira, segunda e terceira instâncias, muitas decisões favoráveis no sentido da religião em si. E uma coisa do estelionato que eu acho interessante de dizer: se você foi vítima de algum tipo de estelionato, cuidado com o prazo prescricional. Você tem 6 meses para denunciar. Depois de 6 meses, espere ser vítima novamente, porque aí você já perdeu o prazo desse aí. Eu fico brincando assim, mas é uma maneira de fazer você gravar. 6 meses é o prazo que você tem, né? Porque são coisas muito comuns de acontecer. A gente vê bastante, e isso é muito triste. E uma das coisas que eu também achei interessante mencionar, Meg e Manas, né? É a situação da alegação: mas não era eu estava incorporado. Independente da entidade. Se causou dano a alguém, vai ser responsabilizado, a não ser que traga um atestado de incapacidade total, e aí, mas que aí tem que ter um laudo médico atestando, mas essa responsabilidade não é retirada, porque a gente vê muito isso. Mas não era, eu vou, como a mãe Meg mencionou, pego, bato no filho, mas era a entidade que estava comigo. Isso é responsabilidade, isso causa dano, isso também, porque principalmente um sacerdote, ele deve saber que a sua espiritualidade, ela é disciplinada, a gente sabe da mediunidade, mas até onde isso vai? Desde que não cause dano a terceiros. Causando dano, responde tanto civilmente quanto criminalmente, dependendo da proporção da ofensa e do dano. Sim, exato. Diga, mãe Paty, o que você ia perguntar? Não. Já coloquei. Já coloquei. Então, eu acho que... Vou dar uma boa noite para o pessoal que está aqui entrando, está conosco ainda. Sila Martinez, Isabel Leite diz: perfeito, vó Meg. O Pai Nardo de Oxalá, live maravilhosa. Gratidão, Pai, sua bênção. Nós temos aqui a Fábio também, a Fábio Gomes, que entrou. O Osmar Poli, boa noite. O pessoal hoje, o William, Jodé, sua bênção, mano. Natasha Vargas, boa noite. O pessoal continua entrando e compartilhando aqui a nossa live. Gratidão, vocês que estão conosco até agora. O Pai Paulo comenta assim: trata-se de 171 rituais comunitários
um axé do tipo amarração amorosa para várias pessoas ao mesmo tempo? Não. Não, mas eu vou deixar para a mãe Meg, para as mães aí, as doutoras responderem. Não, isso não. A não ser que a pessoa ofereça o trabalho, faça todo um marketing em cima e não faça. Aí sim, aí seria crime. Agora, oferecer um ritual coletivo não quer dizer que aquilo não vai dar certo. Porque eu não sei de que maneira que a pessoa lá, quem vai fazer o ritual, vai individualizar, se é pelo nome, ou se é porque a presença, se o cliente está junto, aí, mas a gente também não pode generalizar, né, mãe Pati? Não dá para dizer que tudo é crime. Não é tudo que é crime, não. Né? De forma alguma. Um ritual de forma coletiva pode dar muito certo, e muitos resultados positivos, como a gente já tem visto. Exatamente. E depende da fé e depende de quem está fazendo. Agora, se a pessoa que está fazendo já é um conhecido golpista, aí é diferente, né? Aí a tendência é ser mais um golpe. Né? Pode qualificar assim, mas do contrário, não, mano, não. Paulo, né? É Paulo a pessoa que Isso. Isso. A minha resposta inicial, genérica, é não. Tá ok. Alguma consideração a fazer? Eu achei maravilhosa a live, assim, achei os temas muito bons. Cada dia mais, né? Cada vez eu aprendo um pouquinho. Hoje a gente diversificou um pouco, assim, né? Para quinta-feira que vem nós temos as perguntas e respostas, que a gente espera que as pessoas mandem as suas dúvidas, as suas colocações, ou alguma coisa situações que passaram, compartilhem conosco, porque aí a gente vai comentar. A mãe Meg já colocou ali o telefone na tela, né? A Rachel também. Já colocaram ali os contatos, enfim, eu vou passar o WhatsApp também do Axé da 15, para quem tiver suas dúvidas, quiserem encaminhar antecipadamente pelo WhatsApp, ou até mesmo na hora da live, que vai surgindo, né? O telefone, o código de área é o 51, é o 98570-6520, tá? Para quem quiser encaminhar, pode mandar também pelo chat da página, tá? Para que a gente possa elencar as suas dúvidas, as suas questões, aí, suas perguntas, e poder responder na próxima live. Com antecedência, para nós, nos facilita, porque o nosso tempo ele é curtinho, né? Então a UMEG vai dando conta ali das primeiras, né? Dar uma selecionada, enfim. E aí o que ficar, né? Se ficar por último, aí deixar muito em cima da hora para mandar, a gente acaba que às vezes não dá tempo, né, de resolver aquela questão ali. Mas, enfim, estamos abertos às perguntas. Vou agradecer a mãe Meg, né, a doutora Margarete, a doutora Rachel, a Juliana, a mãe Ju, por estarem essa noite aqui conosco, mais uma noite fria, gelada, mas estão aqui, né, cumprindo com esse tempinho aqui para o nosso povo do Batuque. Vou agradecer quem esteve conosco até agora. A mãe Lu. Boa noite, mãe. Sua bênção. Ela está dando os parabéns aí. Vou agradecer o povo todo que nos acompanhou, que mandou as suas perguntas, quem elogiou. Até agora a gente não levou nenhuma pedrada. Que bom. Eu vou agradecendo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Gratidão por mais uma quinta-feira de live no Axé da 15. Beijos. Beijo para todos. Obrigada, beijo para todos. Também. Beijo.